Se você abriu esse vídeo é porque você finalmente tomou coragem de ler a Odisseia e é isso que nós vamos fazer juntos no vídeo de hoje. A ideia desse vídeo, dessa aula, quase a gente poderia dizer, é fazer realmente algo introdutório. Então eu tô pensando agora nesse vídeo aqui em quem nunca leu a Odisseia e quer tomar coragem e entender um pouco mais do livro, também quem já começou a ler, mas precisa de uma ajuda, de um suporte para conseguir entender um pouco melhor os trechos, a história em si, e para quem já leu, sempre é uma boa ideia voltar para a Odisseia, relembrar os trechos, os melhores momentos, o enredo. Então a ideia aqui realmente é a gente fazer esse percurso juntos e aprender juntos com Odisseu e aí toda a sua trajetória. Para fazer isso, eu vou começar fazendo com vocês uma explicação sobre a estrutura do livro em si, então a gente vai entender um pouco sobre a divisão dele, como ele está organizado, quantos são os cantos, quais são os temas deles. A gente vai ler, claro, alguns trechos juntos, então eu separei os meus preferidos para a gente ler aqui e se deleitar bastante com essa história. A gente também vai falar um pouco sobre o livro em si, então eu quero que vocês vejam um pouco do livro comigo e a partir disso então a gente vai desbravando juntos aí a nossa jornada junto com Odisseu. Então, vamos lá! Vamos começar então dando uma olhada nessa beleza. Olhem só que com o reflexo dá para ver mais um pouco sobre a cor dele, né? É um livro que realmente ficou assim belíssimo. Ele tem esse hot stamping aqui que vai alterando um pouquinho a tonalidade conforme a gente mexe. Muito bonito. A parte da frente aqui da capa e também a parte aqui de trás, belíssimo. E essa edição, ela não só está linda, como vocês estão vendo aqui, essa inspiração assim de cores dos vasos gregos, toda essa estética que ela vai recuperando, e ela também vai ter dentro dela coisas muito interessantes. A gente começa pensando nessas ilustrações de apoio, então a gente tem aqui primeiro um mapa, né, do mundo de Homero recriado, e aí a gente pode inclusive ter uma ideia melhor, olhem só. Aqui a gente tem Troia, e aí mais ou menos o percurso que Odisseu teria que fazer para chegar em Ítaca. E aí a gente começa a ter uma ideia um pouco mais concreta desse percurso que nós estamos falando quando a gente pensa que Odisseu estava lá em Troia, terminou a guerra, ele começa a sua viagem de retorno e vai chegar até Ítaca. Então aqui fica bem ilustrativo, né? Esse mapa é muito legal. Tem um outro mapa também na parte de trás, olhem só, que vai ser, digamos que com os nomes atualizados, né? E aí a gente também tem essa ideia aqui, Troia aparecendo por aqui e Ítaca aparecendo por aqui. Ele está um pouco mais ampliado, vejam? E aí a gente tem uma ideia, né, de por onde Odisseu passa, quais são as ilhas que ele vai, por onde ele vai, enfim, para onde também Telêmaco viaja, que a gente vai falar um pouco já sobre isso, né? Então a gente tem aqui, olha, a viagem que Telêmaco vai fazer para Pilos, depois para Esparta, enfim, são coisas aí muito interessantes que a gente vai conseguir desbravar bastante hoje. E essa edição, ela tá ilustrada também, né? Então a gente tem aqui as ilustrações de um ilustrador muito famoso, neoclassicista, que é o John Flaxman. Então todas as ilustrações internas que a gente tem, deixa eu mostrar para vocês as ilustrações propriamente, olhem só que bonitas. Tem várias delas, né? E a gente tem então essa recuperação das ilustrações neoclassicistas e, claro, depois tratadas aí para compor todo o box. Isso também vai acompanhar quem assinou aí o Clube de Literatura Clássica e recebeu esse livro primoroso, recebeu todo esse material ali com retrato do autor, o marca-página, enfim, eu não trouxe aqui hoje, mas depois, quem tiver interesse pode acessar lá nos nossos materiais para conhecer um pouco mais dessa edição. E ela também tem aqui no início aquilo que a gente chama de paratexto, que são os textos de apoio da edição. A gente vai ter aqui logo no início as ilustrações iniciais, a gente tem o sumário com todos os cantos, né? A Odisseia no total é composta por 24 cantos. E a gente vai ter também esses textos adicionais que vão ser um apoio muito importante para a leitura, principalmente para quem não tem muita familiaridade com o texto grego, com o próprio texto de Homero, né? Entrar nesse mundo não é tão fácil de primeira, então esses textos ajudam. A gente tem uma nota editorial para começar com algumas observações, depois vai ter uma introdução aqui com informações muito legais de contextualização histórica para entender quando a Odisseia foi escrita, em que momento, qual que foi o contexto. A gente também vai ter alguns conceitos-chave para conversar e eu já vou tratar um pouco sobre eles aqui com vocês. A questão do metro, o proêmio, os recursos que a gente pode observar no texto do Homero. Enfim, tudo isso também está acompanhado por um guia, que é o guia Como Ler o Verso Núnico. O verso núnico é o verso de Carlos Alberto Nunes, que é o tradutor aqui da nossa edição. E aí, gente, essa questão aqui é fenomenal e a gente já vai conversar um pouco sobre isso. Mas aqui então, dadas as primeiras introduções do livro, a gente pode ter uma ideia de como ele é e de que leitura nós estamos falando. Parece até repetitivo dizer o que é a Odisseia, porque é um livro que a fama precede, né? Todos já ouviram falar em algum momento da história de Odisseu
ou também no nome latino é muito conhecido como Ulisses. E a verdade é que de todas as epopeias que nós temos na história da literatura, pensando nas grandes epopeias, Ilíada, Odisseia, Eneida, a Divina Comédia, os Lusíadas, dessas grandes e mais famosas epopeias, na minha visão, sendo bem sincera com você, certamente a Odisseia é a epopeia mais fácil de ler. Ela é a que tem uma linguagem mais acessível, a história sem dúvida é mais envolvente, é cheia de emoção, a gente vai ver um pouco aí de tudo que o Odisseu passa, então é uma história muito, muito emocionante, assim, envolvente de fato. É muito legal, porque a gente tem coisas mágicas, a gente tem guerra, a gente tem romance, a gente tem muita coisa acontecendo aqui nesse livro. Então, de todas as epopeias, de certa forma, eu acho que começar com a Odisseia, se você nunca leu uma epopeia, por exemplo, começar com a Odisseia é sim uma ótima ideia, porque esse livro aqui é um livro que vai dar um fôlego para depois encarar epopeias um pouco mais exigentes, incluindo a Ilíada, né? Isso é uma coisa que é recorrentemente recomendada aí pelos professores de literatura e eu, inclusive, também faço essa recomendação. Para quem nunca teve contato com esse tipo de texto de Homero, às vezes começar pela Ilíada é bem mais exigente, talvez mais adequado para alguém que tenha mais experiência de leitura, porque a Ilíada é um livro que além de ser mais longo, uma história mais longa, ela tem catálogos, coisas mais distantes, mais longas. E para a gente ter um fôlego de leitura com a Ilíada é um pouco mais difícil. E aqui na Odisseia a gente está de fato diante de uma história mais envolvente. Então isso vai facilitar bastante. Agora, antes de começar, de certa forma, o que a gente precisa levar em conta ou saber? É muito legal que você tenha um conhecimento mínimo de mitologia. Aqui no livro a gente tem uma ajuda com isso. Então lá no finalzinho tem uma lista de personagens. Se você não sabe quem é a deusa Atena, quem é o deus Posído ou Poseidon, né? Quem são esses grandes deuses da mitologia grega, aqui tem uma listinha de personagens principais que vai ajudar bastante a se localizar e entender o que é cada um, qual é a relação entre eles, quais são as histórias por trás, enfim, então essa listinha aqui ajuda bastante. Mas também é legal ter pelo menos uma ideia inicial para não chegar no livro sem saber nada disso. Muito embora, claro, acho que a mitologia grega ela já está bastante familiar pra gente, né? A gente conhece muitos personagens também por causa da cultura pop, né? Tem Percy Jackson, tem outras produções que ajudam a, digamos que, ter um pouco mais de familiaridade com esses grandes deuses aí da mitologia. E quando a gente vai lendo, a gente pode também ir se achando, né? A leitura vai ficar um pouco mais truncada, mas dá para aparecer o determinado personagem, a gente vai lá, procura qual é a nota do lado, enfim. A primeira vez que eu li a Ilíada e a Odisseia eu fiz isso, então é possível também começar desse modo. Também é legal que se tenha um pouco de história, de conhecimento da história da Grécia, da Guerra de Troia, isso também ajuda. A gente já tem aqui no canal vários vídeos sobre a Odisseia. Nós temos um vídeo sobre o gênero épico, que tem umas questões aqui de estrutura desse gênero, que não vai dar tempo da gente ver aqui hoje. A gente tem um vídeo só sobre Homero, que você pode ver um pouco de quem ele é, da história, dos pormenores aqui por trás da escrita do poema. Nós temos também já 2 vídeos especificamente sobre a Odisseia, que são guias aí para entender tanto conceitos fundamentais do livro, quanto a simbologia por trás da história, uma interpretação aí muito legal que a Julie fez. Então, você pode acessar esses vídeos para ver toda essa informação. Aqui eu realmente vou me deter em algo mais prático para a gente fazer a leitura e comentar e entender um pouco sobre isso. Também é importante a gente pensar que isso aqui é um poema épico, então existem muitas camadas de interpretação nele. A gente pode ter uma leitura que é mais básica, que é de entender a história, o que já é muita coisa, porque afinal é um livro de quase 3.000 anos. A leitura, ela nos exige uma forma de pensamento diferente do que a gente está acostumado. Então, entender a história já é muita coisa, já é um bom avanço. E depois disso, a gente também vai partir para a segunda parte, que é interpretar os símbolos que estão ali e as outras camadas de significado que estão presentes. Então, vamos lá. Agora, como a gente estava comentando, esse livro aqui, ele é um livro que tem quase 3.000 anos, né? Ele está localizado aí, a escrita dele mais ou menos no século VIII a.C., mas ele vem de uma tradição oral, de uma história que remonta ao século XII a.C., escrito por Homero, que a gente não sabe exatamente se existiu ou não, então você acessa lá o vídeo para saber como é que é essa história aí de que Homero existiu ou não existiu. E ele é feito numa métrica muito específica, então todo o poema, quando a gente abre o texto, todo o poema ele é feito num tamanho de verso. Quando a gente fala de metro ou de métrica, a gente está falando do tamanho do verso, quantas sílabas o verso tem. E esses versos aqui, em grego principalmente, eles têm um tamanho bem específico, que a gente vai chamar de hexâmetro datílico,
quero ver com vocês aqui, nessa parte inicial, a gente já tem isso bem didático, então eu vou me poupar um pouco aí de olhar lá o grego para ver direto aqui com vocês, olhem só. A gente tem, por exemplo, esse verso aqui, que é o primeiro verso, né, da Odisseia, que é a abertura do proêmio. E ali vai nos dizer então, Andramoiene pemousa politropon hos malapola. Esse verso aqui a gente chama de hexâmetro datílico porque ele tem exatamente 6 pés, né, 6 dátilos, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui com essa separação. Vocês estão vendo? Aqui a gente está vendo inclusive a transcrição em alfabeto latino, que é para facilitar, né? Afinal, a maioria de nós não domina o alfabeto grego. E aí vejam que essa divisão aqui é uma divisão de 6 pés, de 6 partes. E essas 6 partes vão contar com uma divisão silábica um pouco diferente da língua portuguesa. O que acontece? Quando a gente fala de língua portuguesa, na nossa língua, a nossa divisão silábica, ela sempre é por sílabas mais fortes e mais fracas, que a gente chama de sílabas tônicas e sílabas átonas. Então todas as palavras da língua portuguesa, a cadência da língua, ela é formada pelas sílabas que são mais fortes, que a gente dá mais intensidade na hora de pronunciar, e aquelas que a gente dá menos intensidade na hora de pronunciar. E quando a gente fala de língua grega e língua latina, esse funcionamento é diferente, porque o que está em jogo nessas línguas clássicas não é a tonicidade da sílaba, mas sim a longevidade ou a brevidade da sílaba. Então a gente tem sílabas que são mais longas e sílabas que são mais breves. Isso realmente dá pronúncia. Então, andramoi, andramoi. Esse an aqui de início, ele vai ser mais longo do que o restante das sílabas desse trechinho, vocês percebem? E aí, qual que é o encanto desse texto? Qual que é a estrutura dele? O fato de que a gente vai ter, em geral, no dátilo, uma sílaba que é mais longa e 2 sílabas que são mais breves. Vocês podem ver por esse diagrama que está aqui, ilustrando um pouquinho dessa estrutura. Então, andramoi, esse an é o mais longo, dramoi são as 2 mais breves. Depois a gente tem mais uma longa, NP, NP, N mais longa e essas 2 mais breves. Aí a gente vai ter mais uma vez mousapo, mousa mais longa e esse sapo mais breve, e aqui a gente inclusive tem uma cesura, a gente tem uma divisão no verso para dar um ritmo, né, a mais assim de leitura e também para dividir, digamos que o sentido de uma parte do verso para outro. Depois a gente vai seguir politropon, e aí a gente tem mais uma aqui, rosmala, e aí politropon rosmalapola. E aí é só no último que a gente vai ter essa diferença aqui, porque o último pé, ele vai ter esse funcionamento de ter 2 sílabas longas, uma sílaba longa nesse caso aqui, e a última a gente desconsidera, né, em relação a ritmo. Isso em língua portuguesa também. Então vejam que essa estrutura que está aqui, ela é uma estrutura que vai se repetir em praticamente todos os versos da Odisseia. E qual que é a grande sacada do Carlos Alberto Nunes quando ele faz a tradução da Odisseia nessa versão aqui? Ele tenta imitar em língua portuguesa a mesma coisa que foi feita em língua grega. E aí, como a gente não tem sílabas longas e sílabas breves, a gente vai ter o recurso das sílabas tônicas. Ele coloca a tonicidade da sílaba nos pontos estratégicos para formar esses pés, da mesma forma que nós temos ali o hexâmetro datílico do grego. Então, vejam, esse aqui é o primeiro verso do proêmio em língua portuguesa. E aí lá nós vamos ler: Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. E aí aqui em negrito a gente está vendo de fato essas sílabas que são mais tônicas, que são fortes e que vão dar essa cadência de ritmo para o poema. Junto com essas sílabas aqui menores, mais breves a gente diria, mas na verdade com menos tonicidade, e que vão formar então essa construção rítmica idêntica à construção do grego. É por isso que a gente diz que, de certa forma, o Carlos Alberto Nunes ele emula esse ritmo grego, porque não é exatamente uma imitação, claro, ele replica, né, mas ele está ali emulando naquilo que a gente tem como possível em língua portuguesa, o que era feito na língua grega. Então a gente não tem as sílabas longas e breves, mas a gente tem as sílabas longas e átonas. E é justamente por isso que a gente consegue fazer essa comparação de ritmo. E aí quando a gente pensa nessa leitura conjunta, a gente vai justamente escutar essa sonoridade. Vejam, pensando nesses 2 versos, um ao lado do outro, a gente vai escutar Andramoiene pemousa politropon rosmalapola. Aí é como se fosse um tá, 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 tá.
Vocês escutam? E aí, no português, a gente vai fazer a mesma coisa. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. E aí a gente vai ter esses 6 pontos de ritmo. Então, musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. Aqui, na verdade só o aqui. Astucioso que muito. E aí vejam que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos de ritmo aqui, que são os 6 pés emulando o verso grego. E isso aqui é um ponto muito importante. Toda essa conversa que a gente teve até agora, esses minutos aqui, para a gente entender algo essencial na hora de ler esse livro, que é, a grande maioria das pessoas vai pegar esse livro aqui e vai lê-lo como se fosse uma prosa. É possível? É possível a gente pegar e fazer uma leitura dele assim. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Isso aqui seria uma leitura em prosa, como se fosse um texto corrido. E aí, bom, facilita para a gente entender o sentido, porém, a ideia dessa tradução é que justamente a gente tem acesso à sonoridade, a uma emulação da sonoridade original do texto. A experiência que os gregos tiveram ao escutar esse texto. Por quê? Eu estou até falando de texto, mas na verdade isso aqui, quando começa a surgir, quem já estudou um pouquinho sobre isso e já viu os outros vídeos, vai lembrar que esse poema ele surge cantado, acompanhado de instrumento, por um aedo, que é esse poeta que vai, daí encarregado pelas musas, ser esse guardião da memória coletiva da Grécia e então vai cantar isso diante de uma assembleia, ao vivo. Isso aqui é um poema absolutamente performático. Ele não nasceu escrito. E hoje a gente tem essa familiaridade muito mais com o texto escrito do que falado. Poucos de nós, infelizmente, no Brasil, têm tanto acesso a teatro, a performances, mas a gente tem sim muito acesso à música. E de certa forma a gente pode dizer que o poema homérico ele está muito mais próximo da música do que da poesia, porque ele era cantado e ele tinha o seu próprio ritmo, a sua cadência, o seu acompanhamento por instrumento. Então vejam que o que muda? Muda que na hora de fazer a leitura dele em voz alta, né, quando a gente está lendo silenciosamente, tudo bem, a gente acaba lendo como se fosse uma prosa mesmo. Mas quando a gente vai escutar esse poema em voz alta, a gente vai ter a experiência de lê-lo como se fosse de fato um poema lá da Grécia Antiga, com a sonoridade que se escutava na performance do aedo diante da assembleia, né, lá, enfim, na ágora, onde estiverem, onde quer que eles estiverem se reunindo. Então existe aqui sim algo muito especial, que é essa recriação da experiência, com todas as limitações, é claro, mas de certa forma se aproximando um pouco mais disso. Fiz uma leitura aqui para vocês imitando só como se fosse prosa. Agora vejam se a gente fizer a leitura na cadência original como ela foi pensada, a gente faria assim. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Vocês percebem que tem uma cadência? E para fazer isso, a gente vai acabar assim, digamos que forçando um pouco a primeira sílaba, para que essa primeira sílaba tenha essa carga de tonicidade mais forte, e é justamente isso que faz com que todas as outras sílabas vão encaixando dentro desse ritmo que o Carlos Alberto Nunes pensou. Essa experiência aqui é uma experiência muitíssimo interessante. Não significa que você tem que ler todos esses milhares de versos aqui nesse mesmo ritmo o tempo todo, mas é muito bom saber disso para conseguir entender um pouco da experiência. Eu também deixo a recomendação aqui. Aqui no YouTube vocês vão encontrar um vídeo do professor Leonardo Antunes, em que ele faz uma recriação do ritmo acompanhado de violão cantado. Então fica a recomendação para quem se interessa, procurem ali o professor Leonardo Antunes, Odisseia, enfim, que vocês vão encontrar o vídeo aí com essa declamação em forma de música, que é muitíssimo interessante. E bem, então aqui a gente entendeu um pouco dessa estrutura, entendeu um pouco desse verso e como ler esse verso e a divisão que ele está, e é uma estrutura que vai nos acompanhar durante toda a leitura aqui do livro. A Odisseia é composta então de 24 cantos.
E a gente vai ter, então, a primeira parte que vai do canto primeiro ao canto quarto, que é comumente chamada de telemáquia, que é um momento em que nós não começamos focados no Odisseu. Na verdade, o protagonista desse momento é Telêmaco, junto com a deusa Atena e Penélope. Ele vai ter ali, o Telêmaco começa a história com mais ou menos 18 anos, cerca de 18 anos, quando o poema começa. Ele não conhece sequer o pai, porque lembrem que a Guerra de Troia começou há 20 anos. Então, quando o Telêmaco tem essa idade aqui, enfim, quase 20 anos que ele tem aqui, Odisseu está recém-retornando, tá durante essa trajetória de Odisseu. Então, de fato, as coisas ainda estão se desenrolando e a gente tem o Telêmaco sem sequer lembrar do pai. Quando Odisseu parte, ele era ainda um bebê. E aí é muito difícil a gente pensar, né? Odisseu está ainda nesse caminho de volta, ainda não retornou e ele demora 10 anos para retornar, então quando ele retorna, Telêmaco vai ter praticamente 20 anos e a gente encontra ele aqui sem essa referência, né? Os primeiros cantos vão nos trazer essa Ítaca em colapso, os pretendentes entram, invadem a casa de Odisseu para conseguir casar, um deles casar com a Penélope e se tornar rei de Ítaca. A Penélope, que é a esposa do Odisseu, tá ali super aflita, perdida, sem saber o que vai acontecer, com a sua estratégia de tecer e destecer o sudário do sogro. O Telêmaco, então, tá ali num processo ainda de amadurecimento e os deuses vão intervir muito nessa história, tanto a deusa Atena quanto Posído ou Poseidon, como vocês preferirem chamar. É muito interessante porque essa primeira parte é quase que um romance de formação dentro da epopeia, porque a gente percebe um caminho de amadurecimento do Telêmaco, dele se tornando de fato um homem, que é assim, muito, muito bonito. Muita coisa cabe dentro desse livro de fato. E isso até pode surpreender, porque vejam que a gente pensa, bom, eu vou ler a Odisseia, então eu vou começar a ler a história do Odisseu e o Odisseu vai estar ali já de primeira, ele vai aparecer. E não é o que acontece. Na verdade, o Odisseu vai aparecer só a partir lá do canto quinto, quando a gente vai de fato voltar e ver ele preso na ilha de Calipso, que é o momento em que ele está ali quando a história retoma. E aí sim a gente chega no segundo bloco, que é mais ou menos do canto quinto até o canto 12, em que a gente finalmente vai encontrar o Odisseu nessa ilha. A gente vai encontrar ele preso lá nessa ilha porque ele machucou um ciclope, e esse ciclope era filho de Posído, ou Poseidon, e por punição, Posído tá infernizando a vida dele, fica muito bravo e atrapalha totalmente a sua volta para casa. Então esse é um dos principais motivos pelos quais Odisseu demora tanto para voltar a Ítaca, além de outras coisas que a gente vai ver aqui ao longo da história. Mas aí, enfim, os deuses começam a conversar, a deusa Atena sente muita pena porque ela realmente tem um favoritismo muito especial por Odisseu. Ela vai até Zeus interceder por ele e é mais ou menos esse ponto da história em que a gente vai encontrar o canto 1. E aí então que começa toda a jornada, né? O Odisseu vai construir uma jangada, vai se lançar ao mar, vai chegar à terra dos Feácios e aí vai começar a narrar o que ele viveu. É muito interessante porque aqui a gente também encontra uma narrativa que nós chamamos de in media res, ou seja, a narrativa não segue uma ordem cronológica. A ordem cronológica seria que a gente encontrasse Odisseu aqui no início, logo depois do fim da Guerra de Troia, e aí ele passaria por todos os acontecimentos que ele narra só lá no fim, na metade do livro. Eles estariam aqui no primeiro canto, para depois a gente seguir a história em ordem cronológica. Mas o que acontece é que a gente começa já da história andando, a gente começa do meio da história, por isso que a gente chama esse recurso de in media res. E aí é só lá na metade do livro que a gente vai voltar para o início, vai chegar lá no fim da Guerra de Troia, entender como que a guerra acabou, o que aconteceu com Odisseu logo depois, onde ele esteve naquele momento. Então nesse início aqui já tinha se passado 7 anos do fim da Guerra de Troia e de que Odisseu estava perdido, né? E Telêmaco e a Penélope não sabiam onde ele estava. 7 anos. E só depois a gente vai voltar e entender o que aconteceu. Nesse ponto, nesse segundo momento, nesse segundo grupo ali de cantos, que a gente vai ver as histórias mais famosas. Então a gente vai conhecer os episódios do Ciclope, da Circe, das sereias, da descida de Odisseu ao Hades e tantas coisas que aparecem aqui. É muito interessante também porque quando a gente lê esses episódios que são mais famosos, a gente também precisa lembrar que nós estamos ouvindo o próprio Odisseu contando em primeira pessoa para os Feácios nesse momento. E isso vai nos fazer, né, ter ainda um sabor diferente na hora de fazer essa leitura. Essa forma, né, de enfatizar aquilo que ele viveu e como ele também se apresenta nesse momento. E aí quando nós chegamos no canto 13, e aí do 13 até o 24, aí começa o retorno. Então o Odisseu vai chegar em Ítaca disfarçado de mendigo, reconhecer os aliados, planejar sua vingança, até chegar no momento do massacre dos pretendentes. E depois, claro, a reunião com a Penélope e tudo isso. Um combinado que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é de que
com um livro de quase 3.000 anos, não existem spoilers, né? Eu acho que todos nós somos unânimes nisso, mas não quero ver comentário reclamando de spoiler aqui nos comentários. Com um livro de quase 3.000 anos, né, pessoal? A gente tá com esse combinado também resolvido. Agora vejam que essa é basicamente uma divisão que nós temos, né, que vai ter algumas variações de edição para edição, mas a gente pode pensar nesse livro nesses 3 momentos. Um momento inicial de busca, em que o Telêmaco começa a procurar o pai. Um momento de narração das aventuras, em que Odisseu conta o que ele viveu. E um terceiro momento em que existe o retorno. Odisseu volta a Ítaca e começa a restauração de Ítaca. Então vamos para o canto 1. Vejam que aqui nesse primeiro momento nós temos o proêmio, que é esse início que nós inclusive já lemos, né, em que o poeta que está aqui, esse Aedo que vai cantar essa história para a Assembleia, ele começa invocando as musas. E isso é algo muito comum, de certa forma geral, nessas declamações, né, de poemas gregos, porque as musas eram essas entidades, eram originalmente 9 musas, que eram essas entidades divinas que personificavam e inspiravam essa criação artística, poética, científica. Se você quiser e tiver interesse, também pode pesquisar quais são as 9, cada uma vai representar uma forma de arte, de instrumento, enfim, é muitíssimo interessante estudar um pouco mais sobre as musas. E elas são essas guardiãs da memória, então se acreditava muito na época que elas transmitiam o conhecimento do passado, do presente e do futuro diretamente aos poetas, aos artistas. E é aí então que entra o Aedo, que é de fato esse poeta que começa a cantar o poema com esse auxílio das musas, para finalmente começar a contar a história do Odisseu. E aí, bom, do que se trata essa história, né? A gente começa com essa invocação das musas, todo esse proêmio, para depois a gente entrar lá e ver o relato de que o Odisseu está na ilha de Calipso. Então a gente tem aqui uma contextualização, e esse proêmio aqui, essas 10 linhas é o que vai nos dizer do que trata todo o texto, para depois a gente começar a ter as contextualizações. Então a gente tem ali, a gente sabe onde o Odisseu está nesse primeiro momento, e aí depois a gente vai continuar com a Assembleia dos Deuses. Então a história desvia totalmente, né? A gente sabe onde que o Odisseu está, lá na ilha de Calipso, para depois a gente ir lá para a Assembleia dos Deuses no Olimpo. Todos eles estão reunidos, conversando, e Atena, que é a deusa da sabedoria, ela tem uma predileção muito grande por Odisseu, porque Odisseu, afinal, é o herói astuto. O que mais é importante nele, diferentemente de Aquiles, que era forte, um guerreiro muito forte, né? E tinha essa distinção em relação à sua força física, Odisseu, por mais que seja um herói forte, com muita habilidade de guerra, o grande trunfo de Odisseu está na mente. Ele é astuto, ele é inteligente, ele usa de muita astúcia para conseguir, enfim, vencer aí todas as situações. Então a gente tem esse primeiro contato também. Aparece também Posido, que é Poseidon, também como a gente vê em outras traduções, que é, digamos que o inimigo de Odisseu, porque o Posido ele fica muito bravo, né, como a gente estava falando antes com Odisseu, por causa de um episódio lá com o Ciclope, que o Ciclope é, dentro dessa mitologia, filho de Poseidon, de Poseido. Então Odisseu fere o filho dele, e é por isso que ele fica muito irado com Odisseu, e o Odisseu está fazendo a sua travessia no mar. E Poseidon é o deus do mar. Então, vocês veem que aí Odisseu atrai essa ira, né, desse deus para si, e começa então todo esse problema de retorno no mar, e o Poseidon vai dificultando aí ao máximo, infernizando a vida dele. Aqui nesse canto também é a primeira vez que vai aparecer. Aqui a gente tem um trechinho, né, em que Atena está falando, a gente tem aqui o começo, né, eles estão conversando, a Atena vai falar com Zeus para defender Odisseu, para que ele consiga voltar para casa. Então ele está lá preso na ilha de Calipso, ela começa a interceder a Zeus por ele, para que ele consiga voltar, seja liberto da ilha de Ogígia, que é onde ele estava, a ilha de Calipso. E aí Zeus, na verdade, vai tomar a palavra e vai falar um pouco sobre esse episódio, então, com o Posido, e aqui no verso, a partir do verso 65, a gente vai entender por que o Posido está tão enfurecido assim com o Odisseu, o que ele fez. E aqui a gente já antecipa essa história aqui do Ciclope, que vai aparecer de novo só lá na metade do livro, que a gente vai ter de fato a história completa, como que o Odisseu feriu o Ciclope e como que isso aconteceu. E aí vai seguindo então essa Assembleia dos Deuses, até que de fato Zeus autoriza Atena a ir lá falar com o Telêmaco e começarem então a, digamos que, libertar o Odisseu ali da ilha e das mãos de Calipso. Atena vai a Ítaca disfarçada, e aqui começa então
a aparecer os grandes personagens. Então aqui é a primeira vez que aparecem os pretendentes, verso 106, e aí a gente vai ter lá: os pretendentes imediatamente percebe que estavam a jogar pedra, alegrando os espíritos junto da porta, todos sentados em couros de bois que eles próprios mataram. É a primeira vez que aparecem os pretendentes aqui, e eles vão ter esse caráter de inimigos desde o início, porque eles estão violando algo muito sagrado para os gregos, que é a hospitalidade. A hospitalidade era um valor sagrado, e eles estão abusando da hospitalidade em Ítaca, da Penélope, enfim, do Telêmaco. Então eles aparecem de fato como inimigos desde o início, um ponto a ser resolvido ali, e aí é por isso que a gente vai tendo vai se alimentando do ódio contra os pretendentes até o Odisseu chegar para se vingar de fato lá no final. E aí aqui aparece o Telêmaco pela primeira vez. Viu-se primeiro que todos Telêmaco a um deus semelhante, que pesaroso se achava no meio dos moços soberbos, vendo no espírito a imagem do pai valoroso, se acaso logo viesse a expulsar do seu próprio palácio os intrusos e conquistar nome excelso qual dono dos próprios haveres. A gente tem esse primeiro contato, e o Telêmaco, em geral, ele é acompanhado do epíteto de ajuizado. Ele vai se mostrando sempre muito ponderado nas coisas, muito, de fato, ajuizado. É um epíteto que vai acompanhá-lo. E esses epítetos vão acontecer também em diversos momentos aqui do poema, que são, digamos que, essas características fixas que vão acompanhando os personagens. Então a gente vai ter a Atena de olhos glaucos, o Telêmaco ajuizado, enfim, vários epítetos que vão ser repetidos, que a gente vai encontrar aqui ao longo da história. Também é importante a gente pensar o seguinte: vai ter esse primeiro contato, vai aparecer também esse momento em que eles estão conversando. A Atena começa a conversar com o Telêmaco para convencê-lo, de fato, a ir atrás de informações sobre o pai, para eles conseguirem resgatar o Odisseu, trazê-lo de volta. E o Telêmaco está totalmente desacreditado, ele acha que o pai morreu, enfim, que não tem mais muita esperança. E é quando ele, de fato, coloca isso em palavras, né? Aqui estou no verso mais ou menos 160 do canto 1, vejam lá. Caro estrangeiro, não vais agastar-te com minhas palavras? Estes aqui só se ocupam com música e canto, mais nada. Coisa bem fácil, porque só consomem alheia fazenda. De quem alçada jazendo na praia apodrece na chuva, ou porventura é jogada no mar pelo embalo das ondas. Aqui, com todas as letras, o Telêmaco está falando com a Atena disfarçada. Ele acha que é um estrangeiro, e aí ele está falando com a Atena, dizendo então que de fato os pretendentes estão ali só ocupando aí, desfrutando, enquanto que o dono daquele lugar, né, a alçada, morto já, a alçada deve estar por aí, ou numa praia, ou apodrecendo na chuva, ou jogada no mar. Os ossos do Odisseu devem estar por aí largados, porque ele de fato já está morto mesmo. Então o Telêmaco está aqui no momento decepcionado, de fato, né? E aqui também é a primeira vez que aparece Penélope. Penélope está lá em cima, não é? Na parte de cima do palácio, e aí ela desce, e a gente tem esse momento de apresentação da Penélope aqui no início. Dos aposentos de cima escutou a cantiga divina, a virtuosa Penélope, filha de Icário, resolve sem mais demora baixar pelas longas escadas da casa, mas não sozinha, que duas criadas ao lado a acompanham. Quando a divina mulher o lugar alcançou onde estavam, os pretendentes, num umbral se deteve de bela feitura, tendo as feições escondidas num véu de lavoura admirável. De cada lado lhe fica uma serva de espírito casto. Lágrimas verte copiosas e ao divo cantor se dirige. Essa primeira aparição aqui da Penélope, ela é comovente porque ela já aparece chorando. Um dos aedos está ali cantando a história da guerra de Troia, ela escuta isso e ela se emociona muito ao lembrar de Odisseu. E aí ela começa a aparecer de fato com essa dor assim da saudade do marido, né, de tudo que ela estava vivendo ali até então, que é o que também acontece aqui, né, essa questão das lágrimas da Penélope. E é de fato comovente. Penélope, ela passa por muitas aqui nesse momento. E também tem uma questão de que a virtuosa Penélope, vejam que o tempo todo tem muito essa ênfase na Penélope como aquela que é fiel, como aquela que é casta, como aquela que é virtuosa. E a gente sabe que o Odisseu não foi o cara mais casto do mundo, né? Então ele ficou ali 7 anos com a Calypso, depois ele ficou 1 ano com a Circe. Ele tem, né, seus casos extraconjugais. Para um pensamento moderno é muito, até quase revoltante pensar que a Penélope foi obrigada a esperá-lo 10 anos e ele, enfim, estava sofrendo, mas tinha seus momentos aí de aventuras, e para a visão moderna, de fato, é um pouco chocante para nós. Claro que a gente não pode ser anacrônico aqui e
imprimir num texto de 3.000 anos a nossa visão do século XXI. Então é preciso ter em mente que para o pensamento grego, né, não era a questão da monogamia, dessa questão de fidelidade total, não era exatamente assim que as coisas aconteciam na Grécia, né? Por mais complicado que seja pensar isso, e a gente reconhece de fato, né, essa questão aqui no livro. Então isso, ainda assim dá uma vontade de criticar Odisseu? Dá, eu acho que dá, eu também tenho essa vontade. Mas é isso, Penélope é aquela virtuosa que está esperando o seu marido, né, ao longo de todos esses anos. E aqui, de fato, são 7 anos, né? 7 anos que Odisseu sumiu nesse momento exato da história. Então, faz, na verdade, não só 7 anos, mas 17, né? Porque são 10 anos da Guerra de Troia mais os 7 anos do fim da guerra. Então, Penélope aguarda seu marido há 17 anos. Triste pensar isso, né? Mas enfim, vamos seguindo agora no canto 2. E aqui no canto 2, então, a gente vai ter brevemente, depois vocês podem acessar ali o canto 2 e o canto 3, a gente vai ter o relato então de Telêmaco, quando ele parte em busca de notícias sobre o Odisseu, né, como ele é orientado por Atena, ele vai até Nestor, na ilha de Pilo, e ele vai depois também falar com Menelau, na ilha de Esparta, para ter notícias do pai, saber se ele morreu, se ele está vivo, o que aconteceu com Odisseu. Então esse momento aqui da história é um momento bem importante para entender o que está acontecendo e também, principalmente, para o amadurecimento do Telêmaco. Aqui, né, um ponto de saída de casa que é bastante importante. Aqui no canto 4 começa então quando o Odisseu ele vai encontrar o Menelau, e o Menelau está com quem? Vejam só, com Helena, aquela Helena de Troia que provocou toda a guerra. Essa mesmo está de volta à sua casa na Grécia com o Menelau, seu marido, depois de ter passado aí um tempo aí em Troia com Paris e de tudo que aconteceu com todo mundo. A Helena está de volta a casa. E é muito interessante porque aí a gente vai ter todos os relatos, né? Aqui, inclusive, no canto 4 é muito importante porque é quando acontece o relato de Menelau, em que ele vai contar o que aconteceu na Guerra de Troia, sobre a história do cavalo de Troia, como a guerra terminou. Então é um canto bem importante para entender essa história. Também acontece aqui, a gente não vai ler completamente porque eu quero ler outras coisas com vocês, né? Como vocês podem ver. Mas vai ter a narração da morte do Agamenon, ele é morto pela Clitemnestra, que é a esposa dele, que estava com outro quando ele retorna para casa. E é um ponto importante também de comparação, porque a Clitemnestra aparece como essa esposa infiel, e aí quando o Agamenon volta, o lar está totalmente destruído, né? Ele não tem mais um lar para recebê-lo aí com boas-vindas, e é diferente de Odisseu, que tem sim a sua esposa fiel esperando. É um ponto de narração aqui bem importante. Quando chega no canto 5º, então, a gente está finalmente com Odisseu na ilha lá de Calipso. Ele está ali preso, e aí Hermes, também conhecido como Mercúrio, é o deus que recebe a missão de ir até a ilha, conversar com Calipso, que é uma ninfa que vive nessa ilha mítica de Ogígia, e conversar para dizer que, olha, tem que libertar o Odisseu porque ele tem que voltar para casa. Nesse ponto aqui é muito interessante, a Calipso ela é muito famosa pela sua beleza e também por aprisionar de fato o Odisseu aqui, e o seu nome também tem esse caráter de significado de algo que se encobre, que está encoberto. Então ela de fato esconde mesmo o Odisseu aqui por uns 7 anos, promete para ele que ele seria imortal se ele fosse seu marido, ela se apaixona por Odisseu, e é por isso que ele fica ali preso por 7 anos. E aqui é muito interessante porque a gente vê que não é que o Odisseu esteja super bem com isso, na verdade, muito pelo contrário. O Hermes, então, recebe essa missão aí dos deuses para voltar e dizer lá para Calipso que ele precisa voltar para Troia. O que eu quero ler com vocês é esse trecho aqui, minhas anotações aqui, de Odisseu chorando, porque quando o Hermes vai até a ilha para encontrar Odisseu, ele de fato encontra Odisseu chorando. Quando, porém, se saciou na visão do espetáculo inefável, sem mais demora dirige-se à gruta espaçosa. Calipso, deus entre as deusas, o identificou quando viu diante dela. Reconhecerem-se é fácil a todos os deuses do Olimpo, mesmo que tenham construído as moradas em pontos distantes. Dentro da gruta não foi encontrar Odisseu de alma grande, que, como sempre, a chorar se encontrava sentado na praia. Então, aqui estava Odisseu, sentado na praia a chorar. Alma desfeita em suspiros sentidos e prantos e dores, lágrimas, pois, a verter contemplava o infecundo oceano. Odisseu estava lá, então, desolado na praia, chorando, quando Hermes vai e o encontra, e é um momento muito bonito da narrativa que depois vai se repetir. Mais uma vez, a gente vai ter
enfim, o Hermes conversa com a Calypso, fala para ela que precisa libertar mesmo o Odisseu, e aí depois a própria Calypso vai procurar o Odisseu para falar para ele então que ele estava livre para voltar para casa. E aí de novo a gente tem mais esse trecho aqui reforçando essas lágrimas do Odisseu, vejam, é muito, muito bonito. Foi encontrá-lo assentado na praia, corria-lhe a doce vida num pranto contínuo, jamais tinha os olhos enxutos, a suspirar pela volta que a ninfa não mais lhe era grata. Era bem certo que à noite forçado dormia na gruta, participando entediado do leito da ninfa ardorosa. A gente sabe que não é bem assim. Mas todo dia passava nos altos rochedos da praia, a alma desfeita em suspiros sentidos e prantos e dores. Lágrimas, pois, a verter, contemplava o infecundo oceano. Tendo-se a ele chegado, lhe disse a preclara das deusas. E aí ela diz então que ela vai ajudá-lo a voltar a Ítaca, ele vai fazer uma jangada, ela vai dar alimentos, enfim, eles seguem aqui com o diálogo. Mas vejam que interessante como esse ponto subverte, porque nós estamos falando de um grandíssimo herói grego que aparece aqui. Agora sim ele aparece de fato na história e aparece chorando na praia. É um ponto de inflexão da narrativa total, né? Porque a gente espera que o herói vai estar lá forte, impassível. E muito pelo contrário aqui, o Odisseu se mostra absolutamente frágil. E é muito interessante como a narrativa e como o Homero faz questão de nos mostrar o Odisseu vulnerável e com saudades de casa. Muito, muito bonito. E aí depois o canto vai seguir, ele entra na balsa e ele vai viajar então até a Feácia, que é esse momento aqui do canto sexto. Aqui ele já está num pé para casa, porque da Feácia ele já vai ir para Ítaca. Então parece que ele já vai estar chegando, mas o que acontece na verdade é que é nesse momento que ele começa a contar tudo que ele passou ao longo desses 7 anos em que ele esteve ausente. E ele é recebido pela Nausicaa, que é a filha do Alcino, o rei dos Feácios, né, aqui da Feácia. É até engraçado porque ele aparece para Nausicaa nu, é a sua primeira aparição aqui no canto 6, e aí a Nausicaa também fica interessada pelo Odisseu, e depois, enfim, ele vai ficar hospedado então na casa do Alcino e vai começar a contar todos os seus trabalhos, tudo aquilo que ele viveu, que é o que vai começar a acontecer. Depois, canto 7, a gente vai ter essa recepção do Odisseu, essa hospitalidade grega, que era muito comum que eles nem perguntassem quem a pessoa é, simplesmente a pessoa chegava na casa, recebia alimento, um lugar para dormir, roupas, e só depois é que eles ficariam sabendo quem é aquela pessoa e eles começam a questionar o Odisseu e perguntar quem ele é. E aí então ele vai começar a conversar com todos ali e a abrir um pouco da sua história. Depois é no canto 8º que as coisas vão tomando corpo e vão acontecendo mais, né? Então ele segue na casa do Alcino, desfrutando da hospitalidade de todos. Aparece o Demódoco, que é um aedo muito importante aqui na narrativa, e é muito encantador ver um aedo dentro da narração de outro aedo. Vejam que aqui é um aedo que está cantando a história de Odisseu para nós, e esse aedo está nos contando que tem um aedo aqui cantando também outras histórias. Ele vai contar sobre a Guerra de Troia. Odisseu chora quando escuta sobre a Guerra de Troia, mais uma vez, e aí ele começa assim a se revelar. Agora a gente chegou talvez no início da série de cantos principais. Canto 9 é o canto em que a gente vai escutar 3 histórias fundamentais e muito famosas. A história dos Síconos, dos Lotófagos e o Ciclope Polifemo, que são aqui muito, muito essenciais. Vejam que aqui a gente volta, o Odisseu toma a palavra e ele começa a dizer quem ele é pelo seu nome, porque até então faz 3 cantos que ele está na casa do Alcino, mas é só agora que ele vai dizer o seu nome e começar a contar de fato quem ele é. E aí ele começa a contar a sua história em primeira pessoa, então tudo que a gente vai escutar a partir de agora de acontecimentos é em primeira pessoa da boca do próprio Odisseu. Ele é o único sobrevivente, porque ele chega sozinho à Feácia, então só ele pode atestar se isso aqui é verdade, nós não sabemos. A gente confia que o Odisseu está falando a verdade mesmo de tudo que ele viveu. E aqui começa também a série de coisas mágicas que acontecem com ele ao longo dessa travessia. Então vejam aqui, a partir do verso 16 é que a gente vai começar esse relato. E aí ele começa. Pelo meu nome princípio darei, que a saber venhais todos, como me chamo e por que hóspede vosso ainda seja, conquanto venha da morte a escapar e por mais que me encontre distante. Sou de Laertes o filho, Odisseu, conhecido entre os homens, por toda sorte de astúcias, bater foi no céu minha glória. Ítaca ao longe visível é minha morada, onde o monte Nérito se alça imponente coroado de frondes. Em torno, ilhas em número grande se encontram bem perto umas de outras. Samo não só, mas do líquio também e a selvosas assinto. E aí ele então diz que é Odisseu, que é de Ítaca, e a gente aí
né, tira vendas dos olhos e todos sabem que é o grande herói, famosíssimo herói Odisseu, cuja fama o precede também. E aqui, a partir do 39, ele começa a nos relatar esse episódio de Síconos. A gente não vai ler tudo agora, mas é um episódio em que ele saqueia uma cidade de Ismaro, que é onde habitam os Síconos. Eles matam muitos habitantes, eles fazem uma pilhagem, tomam muitas riquezas, mulheres inclusive como espólio, e aí eles se empolgam com essa vitória. O Odisseu começa a tentar convencê-los a sair, a partir imediatamente, mas os seus homens querem permanecer no local, eles estão ali muito confortáveis festejando, bebendo, enfim, ficam com excesso de confiança. E o que acontece é que os Síconos que sobrevivem chamam reforços, e acontece um contra-ataque e muitos morrem nesse momento. Muitos aí companheiros do Odisseu acabam morrendo nesse momento, muitos dos seus homens. E os outros então fogem para o navio. Depois, seguindo a história, a gente vai ter os lotófagos, que são aqueles que comiam as flores de lótus, né? Depois de muitos dias navegando, sendo desviados pelos ventos, o Odisseu vai chegar a essa terra aqui, desses comedores de lótus, dessa planta, que causam um efeito mágico. O perigo que eles encontram aqui não é da violência como lá nos Síconos, mas é outro. É uma planta, né, a flor de lótus, que vai causar esquecimento, apatia e a perda da vontade de voltar para casa. Então, muitos homens de Odisseu comem e eles esquecem de Ítaca e eles não querem mais retornar. E esse é um ponto que também vai atrasá-los bastante, porque parte dos homens de fato não quer mais voltar, e aí o Odisseu percebe isso e ele arrasta os seus companheiros à força de volta para o navio. Até que a gente chega então no terceiro momento desse relato, que são os ciclopes. E esse momento é muito interessante. Os ciclopes aqui são gigantes de um olho só. O principal deles é o Polifemo. E aí eles encontram uma caverna. Tudo começa quando eles encontram uma caverna. Essa caverna está cheia de comida boa, tem queijo, tem muitas coisas gostosas. Eles entram na caverna, começam a comer as coisas ali. E o Odisseu, em excesso de confiança, ele resolve ficar ali. Ele resolve contar com a hospitalidade do gigante Polifemo. Mas os ciclopes aqui, eles representam essa vivência sem nenhum tipo de lei. Eles não temem os deuses, eles não têm nenhum tipo de lei ou de regra entre eles. Então, o gigante prende eles na caverna e começa a devorá-los aos poucos. Eles estão presos ali e aí, de café da manhã, ele pega 2, esquarteja, tira os membros, papapá, e aí come. Depois, lá no almoço, ele pega mais um, e assim eles vão sendo comidos aos poucos, né, os homens do Odisseu. E aí o Odisseu começa, então, um estratagema do que fazer para conseguir derrotá-lo. Uma das coisas que ele faz é pegar um mastro, que era um mastro do próprio gigante. Para usar isso, ele transforma isso numa arma, para usar isso depois. Ele já está pensando em usar isso, um pedaço de tronco, de deixar ele bem pontiagudo para ferir o olho do Polifemo. E a estratégia muito famosa que o Odisseu faz é dar vinho para esse gigante. Então ele fica bêbado. E aí a gente tem lá tô aqui olhando o verso 353. O vinho aceitou e o bebeu, revelando tão grande gosto por essa bebida que logo pediu nova dose. E aí aqui o gigante pede mais uma dose de vinho, ele vai começando a ficar muito, muito bêbado, mas quando vi que a bebida alterava a razão do ciclope, para ele então me voltando palavras melífluas lhe disse. E esse ponto é muito importante, porque o ciclope quer saber quem está ali. Ele promete um presente ao final, né, para essa pessoa que está dando o vinho gostoso para ele. E aí o Odisseu fala exatamente isso aqui para o ciclope. Pois bem, ciclope, perguntas-me o nome famoso? Dizer-te vou, mas a ti cumpre dar-me o presente a que há pouco aludiste. Eilo, ninguém é o meu nome, isso que é muito importante. Ninguém costumavam chamar-me, não só meus pais, como os mais companheiros que vivem comigo. Odisseu aqui entra um dos episódios de maior astúcia do Odisseu, porque ele se apresenta e ele diz para o Polifemo que ele é ninguém. Aí o Polifemo está totalmente bêbado, a gente lê inclusive aqui que ele está fora de si, começa a vomitar inclusive, isso aqui dito em todas as letras por Homero. Domou-o logo o sono, que tudo vence, da goela saía-lhe vinho e pedaços de carne humana, embriagado expelia no vômito as postas. Que coisa horrorosa, né? O negócio é muito gráfico. Se alguém quer detalhes aqui de ação, precisa ler Homero, porque a riqueza de detalhes aqui é verdadeira mesmo, a gente consegue imaginar todas as coisas. E aí, o Polifemo está nesse estado e o que eles fazem? Eles pegam aquela estaca que eles fizeram e aquecem ela primeiro e depois cegam, né?
ferem o único olho do Polifemo e ele fica totalmente transtornado. Não chegam a matá-lo, mas o cegam. Ele fica totalmente transtornado e ele começa a gritar para os outros ciclopes que ali, né, estavam ali perto morando. E aí, vejam só que coisa maravilhosa. De dentro mesmo da furna lhes diz Polifemo fortíssimo: dolosamente ninguém quer matar-me sem uso de força. Eles então, em resposta às aladas palavras, disseram: se ninguém, pois, te forçou e te encontras aí dentro sozinho, meio não há de evitar as doenças que Zeus nos envia. Pede, portanto, socorro a Posido, teu pai poderoso. Aqui a gente fica sabendo de novo, né, que o Polifemo é filho de Posido. E aqui a gente também fica sabendo que ele grita: ninguém quer me matar. Ninguém quer me matar. E é por isso que os outros ciclopes não vão até lá, até o Polifemo, e aí Odisseu e seus homens conseguem escapar. E lá dentro ele também tinha um rebanho de ovelhas. Então, para que o Polifemo não sentisse eles em cima da ovelha quando eles saíssem, eles se amarram embaixo, na parte de baixo das ovelhas, na barriga, para que quando as ovelhas saíssem da caverna, eles saíssem então sem que fossem aí sentidos pelo Polifemo. E ainda tem uma outra questão muito curiosa aqui, que é o seguinte: Odisseu é tão astuto que ele precisava que o próprio gigante tirasse a pedra da porta da caverna, senão eles não teriam como sair. Eles não teriam como matar o Polifemo para tirá-lo, né, para sair de lá, porque não tinha como mover aquela pedra gigantesca. Então ele consegue com isso, inclusive, que o Polifemo abra para que eles saiam. E aí é muito interessante. E qual que é o ponto aqui que acaba sendo, digamos que, o grande erro de Odisseu? Ele revela quem ele é. Ele vai lá e diz: ouve, Ciclope, já indo para casa, indo embora, ele grita: ouve, Ciclope, se um dia qualquer dos mortais inquirir-te sobre a razão vergonhosa de estares com o olho vazado, dize ter sido o potente Odisseu, eversor de cidades, que de Laertes é filho e que em Ítaca tem a morada. Então ele faz questão, assim, o orgulho dele não deixa ele ir embora sem que o Polifemo saiba quem o feriu. E aí quando ele diz que foi ele diz o nome, é aí que começa o grande problema com o Posido, porque aí o Polifemo chama o Posido, pede vingança, e isso atrasa muitíssimo a jornada de Odisseu. Então aqui a gente tem um ponto muito interessante da história. E é, de fato, uma das chaves de interpretação da Odisseia, pensar que para conseguir vencer, Odisseu precisou ser ninguém. E esse apagamento dessa sede de glória que era típica dos heróis gregos, esse apagamento da glória, da fama, essa necessidade de se fazer ninguém, vai aparecer aqui e depois vai aparecer lá nos últimos cantos, quando Odisseu precisa entrar em Ítaca disfarçado de mendigo e permanecer muito tempo assim, como mendigo, sendo humilhado, para só depois revelar que ele é o rei de Ítaca. E aqui é um ponto de contato essencial entre os dois momentos. E aí vejam, seguimos aí na história. Aqui a gente tem inclusive uma ilustração muito legal do Polifemo e do Odisseu embebedando ele com vinho. No canto 10, a gente vai ter um episódio de Éolo, que é o deus aí, né, senhor dos ventos, o deus dos ventos. E aí eles ficam com todos os ventos dentro de um saco, todos os ventos contrários, e o único vento que fica fora é o vento favorável para que eles cheguem em Ítaca. Quando eles estão quase chegando, os homens do Odisseu pensam que tem ouro dentro do saco. Eles abrem, o vento escapa, e aí eles voltam para a ilha de Éolo, então eles voltam para o ponto de partida. E aqui vai demorar muito tempo, né, para ele conseguir voltar para Ítaca. Então esse episódio de curiosidade, de ganância, também acaba aí atrapalhando totalmente o caminho deles. Depois a gente chega no outro episódio famoso, que é o episódio dos Lestrigões, e aqui a gente se depara com gigantes canibais, que são governados pelo Antífates. E aí eles entram, parece que está tudo certo, mas de repente eles se deparam com esses gigantes e eles atacam a maioria dos homens de Odisseu, devoram a maioria, destroem quase toda a frota, e aí fica só o navio de Odisseu sobrevivente. Então aqui nesse ponto também ele perde uma grande parte dos seus homens. Consegue sair dali para que depois ele chegue e encontre Circe, um episódio muito famoso também. No episódio de Circe, a gente vai ter aquela transformação em que Circe, que é uma feiticeira, e vai transformar todos os homens ali em porcos, exceto Odisseu. E esses homens transformados em porcos, então eles ficam presos lá nos currais da Circe, mas Odisseu, ele é o único que escapa, e ele, no caminho até o palácio da Circe, Hermes vai avisá-lo sobre esse feitiço. A Circe tenta encantá-lo, mas aí o Odisseu tinha recebido uma erva mágica para evitar que o feitiço se concretizasse. Isso acaba impressionando muito a Circe, então ela também se apaixona por Odisseu. Eles ficam um ano lá e ela muda de atitude, né? Daquela que estava ali
querendo matá-los e transformá-los em porcos, ela devolve a forma humana a todos os companheiros, ela acolhe os gregos e ela na verdade se torna uma aliada do Odisseu. Então esse episódio aqui também é bem interessante. E depois, no final, quando finalmente ela aceita então que o Odisseu vá para casa, aqui na verdade o Odisseu não estava preso. O que acontece é que ele estava lá no bem bom, né, por um ano, e aí os companheiros lembram o Odisseu que ele precisa voltar para casa, então ele decide voltar. E aí a Circe diz que ele precisa voltar antes de falar com Tiresias, profeta Tiresias, que seria o único que poderia revelar como ele vai conseguir voltar para Ítaca. O detalhe é que o Tiresias estava no Hades, que é o mundo dos mortos. Então aqui acontece aquele momento emblemático em que Odisseu desce ao mundo dos mortos para conseguir falar com Tiresias e saber sobre o seu destino. E é esse momento aqui guarda coisas assim fenomenais, é sem dúvida um dos cantos mais bonitos da história, porque a gente vai ter uma profecia do Tiresias aqui, em que ele vai dizer com todas as letras que o Odisseu ele vai morrer velho. Então ele já sabe, aqui a gente já tem esse final totalmente concretizado, a gente sabe, bom, realmente o Odisseu não vai morrer aqui na Odisseia, ele vai voltar para Ítaca, ele vai conseguir. E ele também fica com essa certeza, né? E aí o Tiresias profetiza: distante do mar há de a morte te surpreender por maneira muito doce e suave, ao te vires enfraquecido em velhice opulento e deixares um povo completamente feliz. Eis que toda a verdade te disse. Então, essa morte na velhice que Tiresias promete, e aí ele tem essa certeza. E ele também sabe que o retorno não vai ser fácil aqui para, enfim, quando você tiver lido ou se já leu, aí tem toda a descrição de tudo que ele precisa fazer, do que vai acontecer, da chacina dos pretendentes, enfim. E aí o Odisseu também encontra sua mãe, que é um ponto muito bonito aqui, que não vai dar tempo da gente ler juntos, mas que é, assim, lindíssimo. Ele fica sabendo que, na verdade, a causa da morte da mãe foi a tristeza e a saudade por causa da sua ausência. E é um trecho muito bonito aqui do canto, próximo ao verso 200. É, sem dúvida, um dos que eu mais gosto. Muito bonito. Depois a gente também vai ter um encontro com Aquiles. Esse vale a pena a gente ler porque é muito impressionante. Aquiles está lá no mundo dos mortos. Ele também vai encontrar outros heróis gregos, encontra Agamemnon, encontra Jás. Mas o Aquiles é muito interessante porque o Odisseu tá lá, tipo assim, encantado com a fama que o Aquiles ganhou depois da guerra, né? O Aquiles morre na guerra de Troia. E aí ele morre em glória, em batalha. Ele ficou com aquela glória tão sonhada dos gregos, dos heróis. E aí lá no mundo dos mortos, o Aquiles vai dizer assim para ele. Aí o Odisseu diz, né, não podes queixar-te da morte, ó Pelida, porque o Aquiles recebeu então essa glória que eles tanto almejavam. E aí o Aquiles responde: ora, não venhas, solerte Odisseu, consolar-me da morte, pois preferiria viver empregado em trabalhos do campo, sob um senhor sem recursos, ou mesmo de parcos haveres, a dominar deste modo nos mortos aqui consumidos. Ou seja, o Aquiles diz com todas as letras aqui no Hades que ele preferia ser um agricultor do que ter morrido em glória como um dos maiores guerreiros da Grécia. Isso aqui é fundamental também para o amadurecimento do Odisseu e para o seu retorno. É, sem dúvida, um dos trechos que eu mais gosto também, gente. É demais, né? Aqui no canto 12, a gente vai ter o famoso momento das sereias. Aquelas sereias que, na verdade, pela tradição grega, não são mulheres peixe, mas sim são mulheres pássaro. A gente tem algumas gravuras antigas em que a cabeça é de mulher e o corpo é de ave, né? Então a sereia, na verdade, aqui não é uma certeza e a gente também não tem a descrição aqui na Odisseia de como eram as sereias, mas elas são muito provavelmente mulheres pássaro e não mulheres peixe. A questão das mulheres peixe é muito interessante, né? Porque é algo que vem mais da Idade Média do que propriamente aqui da Odisseia. E a gente inclusive ouve o canto das sereias, né? Às vezes a gente fica, nossa, o que será que o Odisseu escutou das sereias que era tão encantador? Pois está aqui, a gente sabe qual é o canto das sereias, aqui no canto 12, e fica aí de recomendação para vocês voltarem nessa passagem mais tarde, que é fundamental. Até que finalmente nós vamos chegar no canto 13, que é quando começa o retorno de Odisseu, o momento em que ele volta para Ítaca. Ele vai levado pelos feácios, né? Então ele chega, Atena transforma ele num velho mendigo e ele entra despercebido, sem que ninguém o reconheça, porque ele precisa planejar a sua vingança e saber o que aconteceu ali na sua casa enquanto ele esteve fora. E aí começa um longo processo de reconhecimento, de ambientação de como está Ítaca. Então vejam que a gente vai do canto 13 até o canto 24, nesse momento aqui já terminadas as aventuras no mar, chega esse momento aí nos
Feácios. E aí nós chegamos então no canto 14, e aqui no canto 14 a gente começa então Odisseu ele vai assim furtivamente observando Ítaca, ele chega à cabana do Eumeu, que é o seu porqueiro, aquele que é o cuidador dos porcos, que o recebe com muita hospitalidade. É um canto muito importante aqui para fazer esse contraste do grande herói com o simplório empregado, e como o Eumeu vai tratar muito bem Odisseu mesmo sem saber quem ele é, sem revelar sua identidade. É um episódio bastante tocante do livro, muito bonito. No canto 15, a Atena vai lá avisar Telêmaco, porque lembram que agora a gente volta na narrativa, então a gente volta no momento em que as coisas estavam começando lá na história. E aí o que acontece? O Telêmaco, ele está longe de casa, ele está lá em Esparta, falando com Menelau, vocês lembram? E ele não voltou ainda. Então o que a Atena faz? A Atena vai lá até Telêmaco e diz, você precisa voltar para casa, e avisa ele que ele precisa fazer esse retorno. E aí a gente vai ter esse momento ali de novo com o Menelau e a Helena. E o Telêmaco, ele aparece já de fato muito mais maduro, mais confiante do que lá no início da obra, porque lá ele já aparecia aquele jovem ainda muito imaturo, muito inseguro, e aqui nesse momento ele já está de fato, depois de desbravar, de viajar um pouco assim como o pai, a gente tem esse paralelo dos dois, né? E o Telêmaco então ele vai fazendo essa viagem de volta, recebe-se um sinal aí dos deuses de que realmente ele retornou, e ele volta e entra na cabana do Eumeu. Enquanto isso, o Eumeu tá ali falando um pouco sobre ele mesmo, enfim, sobre a história dele, e é um momento também bastante tocante. E lá no final do canto, então, o Telêmaco, ele desembarca secretamente em Ítaca, porque ele também tinha partido desobedecendo Penélope, para ele também evitar a armadilha que os pretendentes tinham feito para matá-lo. E ele vai diretamente na cabana do Eumeu, onde está propriamente Odisseu, e aí vai se aproximando esse momento do reencontro dos dois, que é muito bonito, que é o que acontece aqui no canto 16, onde pai e filho vão se encontrar. E quando começa, o Eumeu vai falando com o Telêmaco, e inclusive eles usam os termos pai e filho, e aí, nossa, é de cortar o coração, assim, o Odisseu lá disfarçado, enquanto eles estão ali conversando, como pai e filho, praticamente, e o Odisseu fica apenas como um estrangeiro, né? Ele tá disfarçado ainda, a Atena tinha disfarçado ele. E aí o que acontece é que a Atena tira esse disfarce dele, ele aparece como ele realmente é, mas o Telêmaco, vocês lembram? Não conhece o pai, então ele de fato não reconhece. E inclusive o Telêmaco acha que Odisseu é um deus até mesmo. E aí é nesse momento, tô aqui olhando, olha, o verso, perto do verso 185, em que Odisseu vai se revelar para Telêmaco. E aí ele diz, nenhum dos deuses eu sou, por que a um deus imortal me comparas? Sou sim teu pai, por quem has suspirado saudoso já tanto, e tantas dores sofrido aguentando a violência de estranhos. E aí, nesse primeiro momento, veja aí, o Odisseu já estava indo lá beijar, abraçar o filho, chorando, e aí, contra todas as expectativas, o Telêmaco não reconhece. Não és meu pai, Odisseu, és sem dúvida alguma um demônio que ora me ilude, porque me lastima e suspire sem pausa. Nenhum dos homens mortais poderia fazer isso tudo com seus recursos somente, sem ter algum deus ao seu lado, que facilmente a seu grado deixasse mais moço ou mais velho. Tinhas há pouco a figura de um velho de roupas mesquinhas. Ora, assemelha-te aos deuses que moram no Olimpo vastíssimo. E aí o Telêmaco, ele não reconhece, ele fica realmente duvidando. Até que eles vão conversando e o Telêmaco realmente se convence, e aqui acontece a cena que os dois se abraçam, e é muito, muito bonito, vejam só. Vale a pena a gente ler, porque é muito bonito. Tendo assim dito, assentou-se de novo. Telêmaco logo o nobre pai abraçou, desfazendo-se em pranto copioso. Ambos sentiram desejo incontido de ao pranto se darem e prorromperam em choro ruidoso como aves bulhentas. A águia marinha, os abutres de garras recurvas, privados por camponeses dos filhos, que em plumes voar não conseguem. Pranto piedoso eles dois desse modo permitem que flua. Vejam mais uma vez, olha, porque choras, Red Pill, né? Vejam só que coisa mais linda, os dois aqui se acabando de chorar juntos e se abraçando. É de fato uma cena muito bonita da Odisseia, esse encontro do pai e do filho. E aí então, Odisseu revela o plano, eles vão ali fazer toda uma arquitetura para a vingança dos pretendentes, para exterminar com os pretendentes, e o Telêmaco vai ajudar o pai nessa vingança. Essa é uma parte bem importante do amadurecimento dele também, porque ele é, de certa forma, introduzido nesse mundo da guerra ou nesse mundo da honra, porque aqui a vingança não é uma vingança pura, a gente está falando de honra, algo que é muito importante para os gregos, e o Telêmaco entra e assume esse papel adulto mesmo, de vingança, de manter a honra da família. E aqui então no canto 17,
avança essa concretização da vingança, o Odisseu chega ao palácio, né, a gente vai tendo ali, acompanhando toda a observação de como está a situação do palácio, dos servos, de tudo isso, até que no canto 18, a gente vê ali o Odisseu ainda de mendigo, finalmente tem um primeiro encontro com a Penélope, ele disfarçado, aparece a serva, a Euricleia, nesse momento também, que vai reconhecer, ela reconhece na verdade Odisseu aqui no canto 19, inclusive, principalmente, e aí vai acontecendo essa reunião dos dois, né? E a Euricleia, inclusive, ela vai reconhecer o Odisseu por causa de uma cicatriz que ele tinha, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui, já no canto 19, ele tinha essa cicatriz que ele se feriu quando era criança e poucas pessoas sabiam disso e a cicatriz permaneceu, então essa serva reconhece ele, mas não conta, ele ainda permanece escondido, né? E arquitetando aí o seu plano. Depois lá no canto 20 a gente tem, digamos que um prelúdio, assim, um preâmbulo da grande vingança do Odisseu, então esse canto é um canto marcado por bastante tensão e quando amanhece, Zeus envia um trovão, já como um presságio favorável para Odisseu de que ele tem sim o apoio dos deuses. Uma das servas também interpreta isso como um sinal de que os pretendentes iriam cair, e esse é o canto que prepara, assim, que está assim, no estopim das coisas para a grande revelação do Odisseu, para ele mostrar quem ele é. E como se não bastasse, os pretendentes ainda continuam zombando do Odisseu, insultando ele, tratando ele com violência, porque ele continua com a aparência de mendigo. E é muito impressionante. Esse canto aqui é um canto muito chave, parece que não acontece nada nele, mas ele é muito, muito importante, porque vejam que esse canto aqui, ele é uma oposição ao que aconteceu lá com o Polifemo. Porque lá no Polifemo, o Odisseu não conseguiu se segurar. Ele ficou com tanta raiva que ele disse quem ele era pro Polifemo ter o gosto de saber que foi ele que tinha derrotado. Mas aqui ele aguenta muito firme todas as injúrias, as ofensas, ele tem um autocontrole aqui fundamental que faz com que ele consiga manter o seu disfarce até chegar o momento certo dele se revelar e se vingar. E é um ponto muito importante esse canto 20 aqui, que a gente não vai conseguir ler juntos agora, mas que também vocês podem lê-lo pensando nisso, nesse contraponto que a gente tem com o canto do Ciclope. Depois a gente chega finalmente no 21, a Penélope estabelece então que o pretendente que conseguisse usar, pegar o arco do Odisseu e usá-lo, a famosa prova do arco, é o pretendente que então ganharia o direito de casar com ela. E aqui, isso aqui depois aparece lá no Rei Arthur, na história do Rei Arthur com a Excalibur. A Excalibur é um reflexo aqui do arco do Odisseu. Olhem como as coisas se conversam em literatura e é fundamental. Porque todos os pretendentes tentam envergar o arco e usar o arco do Odisseu e não conseguem. E aí o Odisseu depois, no final, vai lá, ainda vestido de mendigo, para fazer, né, o uso da sua arma, pega o seu arco, dispara a flecha e aí todos ficam embasbacados que o mendigo conseguiu. E aí, nesse momento que ele, então, se revela como Odisseu, rei de Ítaca. E aí, no final desse canto, então, eles pegam as espadas e aí a gente tem esse início aqui, parece fim de capítulo de série, né? Que a gente tem aqui no final do canto o anúncio, assim, eles com espada em punho, o Telêmaco pega a sua espada e aí a gente tem os últimos versos do canto. Tendo isso dito, piscou-lhe, cingiu logo a espada cortante, o caro filho do divo Odisseu, o divino Telêmaco, que a lança firma na mão, vindo ao lado do pai colocar-se, junto do trono em que estava, vestido de bronze brilhante. Então Odisseu perde o disfarce de mendigo e fica aí com sua roupa de herói, com sua vestimenta. O Telêmaco se arma e fica ao lado dele e a gente tem essa cena dos dois armados diante de todos os pretendentes prestes a iniciar a chacina. Me digam se isso aqui não é absoluto cinema, né? É uma coisa maravilhosa. É interessante porque antes de ler a Odisseia a gente não tem ideia de que tudo isso está aqui dentro, de que tem essas cenas maravilhosas. Olha, de fato é um livro impressionante, ele nos impressiona muito. E aí, então, no canto 22, começa um massacre, e aí o Odisseu vai lá e é uma matança total. Se você gosta de cenas de violência, deleite-se, porque é o que você vai encontrar aqui nesse canto. A gente não vai dar uma olhada nele todo, mas ele de fato é um canto muito divertido, tem aqui toda a narração do conflito, até a gente chegar no canto 23, que é o canto mais romântico da Odisseia, é claro, porque é o encontro, finalmente, aí do Odisseu revelado com a Penélope, e aí a gente tem esse encontro dos esposos. Aqui é muito interessante, porque da mesma forma que o Telêmaco duvidou, também a Penélope duvida, e ela não acredita que é Odisseu, de fato, ela duvida no primeiro momento, e ela só vai acreditar quando ele revela, então,
que eles têm o leito feito a partir de uma oliveira que o próprio Odisseu tinha feito. Então é o segredo do leito que vai fazer com que de fato a Penélope acredite, porque até então ela não tinha acreditado. A Ericleia foi lá dizer para ela que ele tinha cicatriz, ela não acreditou. Ele se revela para ela, ela não acredita. Ela só acredita quando ele revela esse segredo que só eles dois sabiam, que é o segredo da oliveira. E aí, gente, não vai dar para ler tudo, mas esse momento do reconhecimento é muito bonito. Ela diz então essa questão do leito, ela testa ele fala tudo isso de que o leito foi feito por ele, etc, etc, aqui nesse trecho que é muito bonito. E aí, finalmente, isso disse ele, abalou-se-lhe o peito, fraquearam-lhe os joelhos, reconhecendo o sinal que Odisseu tão preciso dissera. Logo para ele direita correu lacrimosa e passando-lhe os braços pelo pescoço, beijou-lhe a cabeça, ele disse. E aí a Penélope começa a falar com ele. E eu acho tão fenomenal isso aqui, chegou a me emocionar com o trecho. Olha, vejam como é bonito, até o detalhe, nossa, ela perde a força dos joelhos, ela fica com o peito totalmente abalado, ela fica totalmente impactada ao perceber que de fato é o marido dela que está ali diante dela. E ela começa um longo discurso que é muito bonito, até chegar nesse trecho aqui, que para mim é, sem dúvida, o mais bonito de todo o livro, em que os dois estão ali juntos. E aí, o que acontece com o Odisseu? Vamos ver quem vai adivinhar. O Odisseu chora. É isso mesmo, o Odisseu vai chorar de novo aqui. E aí eles estão se abraçando e vem essa cena. Essas palavras no herói despertaram o pranto incontido. E a soluçar apertava nos braços a esposa querida. Tal como a vista da terra distante agradável aos náufragos, quando em mar alto o navio de boa feitura posido faço sobrar, sob o impulso dos ventos e de ondas furiosas. Poucos conseguem chegar até o firme nadando nas ondas, de cor escura, com os membros cobertos de espessa salsugem, e ledos pisam a praia, enfim, tendo da morte escapado. Do mesmo modo a Penélope, a vista do esposo era cara. Sem que pudesse dos cândidos braços, enfim, desprendê-lo. Os dois estão abraçados, o Odisseu está lá chorando, e aí o Homero faz essa comparação de que a sensação que a Penélope tem ao ver o marido é a mesma sensação de quem está lá no navio e finalmente avista a terra, a volta para casa. Ai, gente, lindo demais, né? Comentem aqui embaixo se vocês também se emocionam com esses trechos, porque quando eu fiz a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei de fato muito impactada, é muito bonito. E essa é a restauração total dos dois. Depois o último canto, ele vai trazer uma restauração mais prática. Então o Odisseu ele encontra Laertes, que é o pai dele, que também tem cenas aqui muito bonitas, e eles vão recompor aqui a ordem, a paz. Os parentes dos pretendentes tentam se vingar, mas aí existe uma intervenção de Atena para que aconteça a paz, e aí a paz é totalmente estabelecida. E com isso, nós finalmente chegamos ao fim da Odisseia. Você que ficou comigo até aqui é muito guerreiro, sem dúvida, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais da magnitude desse livro. É difícil condensar em vídeo, a gente está aqui há mais de uma hora falando sobre esse livro e ainda assim é muito pouco para conseguir condensar a grandeza desse livro em tão poucos minutos e entender a complexidade dele. Uma coisa que eu acho fundamental da gente entender é que, além dessa história magnífica, que é uma história que se repete em muitos momentos da literatura de diversas formas, a gente comentou sobre a ideia do arco de Odisseu e da Excalibur, que é algo que se repete, mas também dos amantes que se encontram, que passam muitos anos longe, tantas coisas que vão aparecer depois em outros livros clássicos e da cultura pop. E não só a história, mas a questão simbólica, que já tem aí reflexões aqui no canal sobre isso, é de uma riqueza sem precedentes. E não tem como terminar essa leitura da mesma forma que a gente entrou. Eu me arrisco a dizer que todo mundo devia ter a oportunidade de ler a Odisseia pelo menos uma vez na vida, porque é uma leitura que de fato é transformadora. E quando a gente pensa nas coisas que o Odisseu viveu e aplica isso na nossa vida, a gente percebe que existem coisas que podem ter sido vividas pelo herói grego lá há 3.000 anos, mas também fazem parte da nossa experiência humana. Nós também às vezes nos perdemos, esquecemos do caminho, esquecemos quem nós somos, estamos distantes de casa, fisicamente ou emocionalmente, e precisamos achar o caminho de retorno. E esse retorno ao nostos, a esse lar, a esse lugar no mundo, é sim a busca de todos nós de uma certa forma. Todos nós buscamos o nosso lugar no mundo, o lugar onde nós vamos ser amados, onde nós vamos ser acolhidos, onde nós vamos encontrar de fato o cumprimento da missão da nossa vida. E essa é a trajetória que o Odisseu faz, e é através dessa trajetória dele que a gente também pode pensar na nossa trajetória. Enfim, simbologias muitas. Eu espero que esse vídeo tenha servido para que você entenda melhor o livro, para que você aprecie ainda mais esse livro monumental e dos mais importantes da nossa literatura de todos os tempos. E eu também espero que esse vídeo tenha te motivado.
se você ainda não leu, a finalmente fazer essa experiência de leitura completa, porque vale a pena. E vocês viram que não é tão difícil assim, a coisa é muito mais acessível do que a gente imagina. Não é ter medo do livro, é abrir e começar a ler no seu ritmo, da sua forma, buscar os apoios necessários. Tudo é possível, né? Todos são capazes de fazer uma leitura como essa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você chegou até o final. Eu quero saber quem foram os guerreiros que terminaram a Odisseia comigo. Então, faço questão de você colocar aqui nos comentários se você terminou esse vídeo aqui. Coloca aqui, diz, ó, eu terminei a Odisseia, eu cheguei em Ítaca. Vamos combinar assim, coloquem aqui, eu cheguei em Ítaca, para eu saber que vocês chegaram comigo aqui até o final. E se vocês gostaram, comentem aí pra gente fazer também mais vídeos de muitos outros livros nesse formato. A gente se vê na próxima leitura. Até lá!